Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Rafael Sarmento e esse é o Posicione-se. Hoje eu vou ter o prazer de discutir aqui com dois grandes amigos, pessoas que têm propriedade no que vão falar a respeito de um assunto muito polêmico, um assunto muito importante, onde temos hoje visto divisões de pensamentos, o vínculo entre política e igreja e como cristão deve se posicionar. Você é o nosso convidado para ficar até o final. Estou hoje aqui com ele, o pastor Isaac Ferreira, ele que é bacharel em teologia, bacharel em direito, tá? Presidente da ADMEC, Assembleia de Deus de Madureira, em Caruaru, e também estou com Tiago Oliveira, que é bacharel em teologia, secretário de missões urbana e co-pastor na ADMEC aqui de Caruaru. Então, eu quero convidar você para participar desse debate. Isaac Ferreira, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olha, Rafael Sarmento, um prazer gigante para mim estar aqui com você hoje, nesse trabalho lindo, desse Posicione-se, não é? Eu acredito muito que será um momento precioso de um bom papo, de uma boa conversa e de um assunto tão relevante que é importantíssimo o posicionamento dos cristãos. Um prazer muito grande estar aqui, viu? Que é isso, querido. Também eu quero desejar as boas-vindas a Tiago Oliveira. Seja muito bem-vindo, Tiago. Bom dia, querido amigo Rafael Sarmento. Que prazer, que alegria poder estar participando. Como disse o pastor Isaac, nesse momento tão importante, bate-papo tão relevante, tenho certeza que vai gerar crescimento para todos que vão acompanhar. Perfeito. Eu quero deixar aqui uma palavra muito breve, que se encontra lá em 2 Tessalonicenses 2,14. Ele os chamou para isso, por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, né? O assunto que igreja se mistura com política, religião e política. Onde é que isso começou? Quais são as influências que a igreja tem na política? Então, assim, é um assunto muito amplo, não é verdade, Isaac? É um assunto que tem gerado muita polêmica, né? O pessoal aí de política, que entende de política, que faz política, o pessoal mais pro lado progressista diz que o Estado é laico, eles deixam isso muito claro, que o Estado é laico, que não pode ter manifestação religiosa nos poderes, e a gente vê algo totalmente diferente quando se diz respeito ao outro lado, né? Então, como é que você vê isso aí hoje? Olha, como a gente já sempre debateu essa questão política, é um assunto que me interessa muito. Primeiro porque, de fato, a igreja evangélica, os cristãos no geral, eles são cidadãos, não é? Então nós temos no país hoje, majoritariamente, um país considerado cristão. É importante destacarmos que a nossa Constituição, apenas, salvo engano, de 1824, foi a única Constituição que estabeleceu a religião católica como oficial. Depois disso, as outras constituições não privilegiam nenhuma religião, e aí entra a questão do Estado laico. A nossa Constituição vigente, que você está com ela aí, de 1988, ela é muito clara. Embora tenhamos ali no preâmbulo constitucional a invocação do nome de Deus, mas deixa claro que o Estado é laico. O que é um Estado laico? É o Estado que não possui uma religião oficial. Eu sempre recomendo, Rafael, que as pessoas possam averiguar, estudar, analisar profundamente esse tema. Por exemplo, na Constituição, no artigo 19, vai tratar dessa questão, falando sobre o que o Estado pode e o que o Estado não pode. E ali vai mostrar claro que União, Estados e municípios não podem, de maneira alguma, subvencionar, manter relação, patrocinar igrejas evangélicas ou qualquer outro tipo de estabelecimento religioso, vínculo religioso com nenhuma religião. Seja afro, seja evangélica, seja católica, seja espírita, seja o que for. Então, é importante destacarmos que, se a gente não entender, por exemplo, a Lei de Execução Penal 24 vai trazer a importância da religião dentro de um contexto social. Então, olha que como o assunto é extenso e profundo. Nós temos, sim, historicamente, a presença forte da igreja influenciando a religião. Isso é uma questão óbvia que todos nós conhecemos, né? A gente sabe disso. E agora a questão, vamos focar no Brasil e vamos ver por que no Brasil, no último governo, o governo Bolsonaro, nós tivemos a influência pesada de um grupo religioso, até então os evangélicos, e ele era massacrado.
De fato, todo dia, toda hora, era pisoteado, não pode, não pode, não pode, não pode. O governo Bolsonaro, até que prove o contrário, não fez concessões, não abriu espaço financeiro exclusivo para a igreja nenhuma, não tem provas disso. O governo federal não patrocinou efetivamente igreja nenhuma, igreja evangélica nenhuma, mas a identidade do presidente Bolsonaro, obviamente, trouxe consigo um apoio natural. As pautas que ele defendia, o que ele acreditava, se assemelhou muito com a grande esmagadora maioria dos evangélicos do país, dos cristãos deste país, e por esta razão nós precisamos fazer uma distinção. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, acho que o pastor Tiago vai pontuar sobre isso também. Qual o limite da igreja nesse sentido, né? O que pode, o que não pode, se deve, se não deve. Hoje é um trabalho interessante, é o podcast Posicione-se. Temos que nos posicionar. O que estamos vendo hoje no Brasil acontecendo, é pecado o cristão se posicionar? Eu acredito que não, e acredito que é importante o posicionamento da igreja. Na verdade, existe hoje uma síntese que obriga, né, que quer obrigar a nós que somos cristãos, ficarmos calados. Nós não podemos nos posicionar, caso contrário, nós estaremos cometendo crimes. Isso. Né? Então, existe até essa PL da censura aí, né, que é a PL da fake news, que ela tem até um risco que possa causar uma má interpretação naquilo que nós praticamos e cremos. Né? Mas antes de passar para a próxima, de passar para o Tiago, eu queria mostrar o seguinte: a gente não podia falar de Jesus, né, no Planalto, podia fazer culto, mas isso aqui pode. Vamos ver. O água ao som da luz em seu encanto, e ao segundo povo Nesse mesmo vídeo, né, foi cortado, tem o presidente da República, né, o atual presidente, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, descendo as rampas do Palácio do Planalto, numa nomeação de 2 ministras. E antes não podia o culto ao Deus cristão, ao Deus que muitos, né, creem. E hoje está podendo o culto a Xangô. Muito claro, deixando muito claro o nosso posicionamento, a Constituição Federal garante qualquer culto no Brasil, como o senhor mesmo falou. Porém, o ponto da discussão aqui é porque antes não podia o culto evangélico. Era extremamente criticado. Hoje pode o culto a Xangô. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta a Tiago. É o seguinte: há quem defenda uma separação total entre igreja, religião e política, enquanto outros acreditam que elas devem se influenciar mutuamente. Qual é a sua visão, Tiago? O que é que você vê? Como é que você enxerga isso? Você como teólogo, né? Você como um evangélico, pastor, mas você como cidadão, como é que você enxerga isso? Amigo Rafael, é importante dizer que a igreja faz parte da sociedade, como já disse o Isaac, e a igreja faz parte de todo o conjunto, de todas as camadas da sociedade. Não há como distinguir a igreja. Primeiro é importante dizer que não há nenhum problema, muito pelo contrário. O cristão deve se posicionar. Essa ideia de demonizar quem se posiciona politicamente, ou dizer que as duas coisas não se misturam. Há um ditado popular há muitos anos dito no país que diz que política e religião e futebol não se discute, e esse é o problema. Trouxe inúmeros problemas para a nossa sociedade, exatamente a ausência do debate, da discussão, e eu não vejo nenhum problema da política e da religião em certo nível, como disse já o Isaac, a gente vai falar um pouco sobre os limites também, de se misturarem. Não há como distinguir uma coisa de outra. Nós somos cidadãos. E falando especificamente da nossa religião, nós que somos cristãos, nós temos a nossa cidadania
do céu, como é uma linguagem muito comum dos cristãos, mas nós somos cidadãos terrenos também, nós pagamos impostos, nós temos deveres, temos responsabilidades, então não há necessidade alguma de haver essa distinção, há uma necessidade de impor limites. Diante do vídeo que acabamos de falar, é importante a sua fala, nós não estamos aqui para demonizar a religião de ninguém. Todo indivíduo ele tem direito de adotar qualquer religião e até a ausência de crença, não há nenhum problema nisso. A questão que causa impacto é que no último governo ele sempre foi radicalmente criticado, Bolsonaro, hostilizado, quando ele estava, por exemplo, em um culto evangélico e as pessoas falavam que aquilo estava sendo feito um ato político e fazia todo aquele movimento, mas hoje nós estamos vendo dia a dia no atual governo muito comum a manifestação de religiões de matriz africana, por exemplo. O problema não é a religião, é qual religião tem espaço. A questão não é essa. Então, é importante os cristãos se posicionarem, ocupar espaço, porque fazemos parte da sociedade, claro. Eu acredito que política e religião sempre tiveram juntas, Sempre. desde o princípio, não é? Eu acredito que todo Estado constituído ele tinha, de certo, o seu Deus. Independente de se foi o Estado de Israel, por exemplo, ou o Estado grego, o Estado romano, a gente vê que sempre teve junto. Agora, vamos lá. Uma situação muito, muito polêmica. Existe um texto que diz, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O nosso Deus ele foi invocado durante 4 anos do mandato passado, né, da presidência da República. A gente viu uma primeira-dama que invocava o nome do Senhor Jesus, que ia a cultos evangélicos. O presidente ia também aos cultos evangélicos, ia a missas da Igreja Católica, inclusive com a sua esposa, que é evangélica, ela participava de alguns cultos. Porém, a gente já tem uma troca. No primeiro dia do mandato do atual presidente, a primeira-dama lava as escadarias do Planalto com sal grosso. Né? Então, a gente já vê uma troca de crença, a gente vê uma troca de autoridade, inclusive espiritual, falando agora no contexto espiritual, porque somos cristãos aqui, nós não podemos também deixar o nosso lado cristão, do nosso lado de crença, fora dessa discussão. Só que aí é o seguinte, hoje nós temos um presidente que não se posiciona como cristão, assim, da mesma forma que nós nos posicionamos, que tem a mesma ideologia de fé, né, a mesma crença, a mesma prática nossa. Porém, nós temos que nos sujeitar a ele. É uma pergunta. A Bíblia diz lá em Romanos 13, 1 e 2, o seguinte: todo mundo deve sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus institui, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Qual a interpretação de vocês em relação a esse texto aqui? Nós temos que nos sujeitar, orar para que Deus abençoe esse presidente, é isso que a gente precisa fazer? Como que é? Qual é o seu posicionamento? Eu já vi um sermão do senhor sobre isso, eu quero trazer aqui publicamente. Olha só, é importante destacarmos quando Paulo escreve, né, essa carta, né, carta aos Romanos. O contexto era outro, a situação era outra, todavia existem alguns princípios que nós podemos guardar para nós e colocarmos em prática. Em nenhum momento a Escritura afirma que nós devemos orar por quem está matando a igreja. Por exemplo, nós temos ditaduras hoje no mundo onde os cristãos estão sendo massacrados. E não há nenhum texto na Sagrada Escritura que diz assim: vocês precisam interceder por esse governante para que ele continue matando. Não diz isso. Então, olha o que o texto diz. Tanto esse aí, primeiro que John Stott, que eu recomendo, John Stott, para quem não sabe, é considerado um dos maiores exegetas do século XX. Então, o cara tem moral para falar. Ele vai afirmar que esse texto, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que a autoridade que realmente Deus levantou, a autoridade que Deus realmente levantou é uma autoridade que jamais fará mal ao homem. Jamais. A autoridade levantada por Deus jamais vai trazer prejuízo para as pessoas, para a humanidade. Porque senão nós vamos ter que colocar na conta de Deus todas as atrocidades praticadas por homens que estavam investidos de autoridade. Nós temos que agora dizer que Hitler era um homem de Deus. Nós temos que dizer que
o cara lá da Coreia é um homem de Deus. Ele é a autoridade de Deus. Bem, a autoridade que Deus levanta, isso disse John Stott, é uma autoridade que de fato é diferente. E é por esta razão que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele escreve também, diz assim, olha, ore pelas autoridades para que elas sejam sábias ao ponto de não nos impedir de desenvolvermos a nossa espiritualidade. Pode pesquisar isso aí. Então percebam que o texto que tem uma harmonia, uma sincronia, ele vai tratar exatamente disso. A autoridade que Deus levantou jamais irá perseguir a igreja. Jamais. Então, essas pessoas que estão aí num cargo importante, que exercem uma função de autoridade, nem todas foram efetivamente escolhidas por Deus. Por essa razão, a minha defesa que eu faço eu preciso avaliar quem está no governo. E não precisa ser um governo evangélico, não é? Propriamente dito, cristão da Assembleia de Deus. Não precisa. Mas eu preciso entender que tipo de líder é esse? Que tipo de governante é esse? Há um governante no nosso poder hoje, isso é um fato, e a simpatia dele com a igreja evangélica, como é? Como é que se dá? Há perseguição religiosa no país? Sim. E se há, como se dá? Através de quem se dá? Foi Deus quem estabeleceu esse homem? Essa é a pergunta importante. Deus colocou esse homem no poder ou de fato foi as pessoas que escolheram esse homem? Mas Deus está por trás disso aí. Eu não acredito. Eu não acredito que foi Deus responsável pela escolha de ditadores, de comunistas, de perseguidores da igreja que massacram e matam a igreja. Basta olhar o século III, por exemplo, a grande atrocidade que aconteceu no mundo, uma coisa surreal. Nós temos história da igreja mostrando comprovando. E até hoje a gente vê cristãos sendo massacrados e eu não consigo enxergar um cristão orando e dizer assim, Deus, continue abençoando esse governante. O caminho, na minha opinião, não é essa, né? Perfeito. Existe, na verdade, um medo que a influência da igreja na política possa levar a um Estado teocrático. É óbvio que no Brasil, um Estado diversificado e pacífico, é impossível haver um Estado teocrático. Você julga, Tiago, que isso é uma falácia, essa ideia que foi construída pela esquerda no Brasil por anos, vem justamente para minar a força da igreja evangélica, da igreja católica na política? Você acha que essa fala, né, que política e religião não se misturam, que o pastor tem que ser pastor e não pode opinar politicamente, que ele tem que ficar calado, que ele tem que só pregar a palavra de Deus e só um medo da esquerda que nós possamos realmente conscientizar o nosso público, né, que é um público, no Brasil é maioria, o Brasil ele é majoritariamente cristão, seja católico, sejam evangélicos, né? E aí você acha que isso é um medo da esquerda realmente de que nós possamos tomar uma conscientização e manipular, de uma certa forma, o voto das pessoas contra a esquerda? Na verdade, Rafael, a esquerda trabalha muito na construção de narrativas, né? Então essa pseudo-preocupação de não haver envolvimento entre a igreja e a política está ligado diretamente ao choque de ideologias, né? A igreja ela tem um pensamento totalmente inverso do que a esquerda traça para desenvolver política. Por exemplo, existem pautas que não vão convergir nunca. A esquerda levanta a bandeira, por exemplo, da legalização, da ampliação do aborto, legalização de drogas recreativas, e a igreja se posiciona contra diversas dessas pautas. Então é interessante calar a igreja. Existem bases para essa discussão. Isso. Existem bases bíblicas para que diga que as drogas são erradas? Claro. Existem bases bíblicas. Eu tenho meu pensamento, tá? Mas eu quero que você fale. Existem bases bíblicas para que digam que o aborto ele realmente é errado? No caso, o aborto seria um pecado para cristãos? Isso. A regra de fé da igreja, amigo Rafael, é a palavra de Deus, Sim. É a Bíblia Sagrada. É ela que norteia toda a nossa forma de ver, de enxergar e de viver nesse mundo. Então, como a igreja ela tem princípios e posicionamento em relação a esses temas que são cruciais para a esquerda, é interessante para a esquerda calar a igreja. É interessante para a esquerda dizer que o cristão não deve se posicionar politicamente. Porque imagine
as consequências desse posicionamento. Imagine centenas de milhares de cristãos que nós temos aqui no nosso país, e é importante dizer que não estamos falando exclusivamente aqui dos evangélicos, porque o católico ele é cristão. Então imagine pessoas com princípios e valores que vão de encontro à crença da esquerda se posicionando politicamente, Sim. surgindo na política. Imagine, para eles é algo impensável. Um presidente da República evangélico, por exemplo, né? Imagine ministro do STF. Um ministro do STF evangélico, católico. Até o termo que usaram agora no governo Bolsonaro incomodou muita gente. Um ministro terrivelmente evangélico. Mas qual o problema de um ministro terrivelmente evangélico ou um católico terrivelmente? Eles tentam, de alguma forma, denegrir, macular. Mas não há nenhum problema. Mas não há nenhum problema de uma pessoa com uma religião clara se posicionando. Então a ideia é o seguinte: eu não quero um católico governando o Estado. Sim. Eu não quero um evangélico, um pastor, uma pastora, um padre, porque é uma pessoa que tem princípios que vão de encontro com aquilo que eles querem implantar no país. Perfeito. Então, como falamos de alguns temas aí, como o aborto, legalização das drogas, imagine um presidente da República católico, imagine um presidente da República evangélico. Ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que o aborto não seja amplamente liberado, para que o uso de drogas, para que a venda da legalização das drogas avance. São temas que ele sempre vai ter um posicionamento contrário. Então é interessante que o cristão se cale, não se posicione, não se envolva com a política Deixa eu só fazer Só adendo. para esclarecer rapidamente, antes de você falar também, por que que... E aí é importante isso, veja. Por que que a pessoa que não tem religião nenhuma pode dizer, afirmar: eu não quero ser governado por um cristão, eu não quero ser governado por um católico, eu não quero ser governado... eu não quero. Então ele vai optar por um outro candidato. E está tudo certo. Sim. Essa pessoa que decidiu não votar em um cristão pelo simples fato de um indivíduo ser cristão, ele não é considerado cristofóbico. Isso. Ele não é considerado cristofóbico. Mas, porventura, se eu, um cidadão comum, pagador de impostos, né, dizer assim: não, eu não quero ser governado, por exemplo, por um homossexual. Não quero. Pelo simples fato de ser homossexual, eu não quero, sim, mas é um direito do indivíduo ter algumas ideias que ele tem, eu não quero votar nele. Você vai ser pego, obviamente, e vai ser criminalizado por crime de homofobia. Então, o problema do Brasil hoje é esse hoje. Você não pode se posicionar dependendo do lado onde você esteja. Qual é o limite, né? Entendeu? Então, esse é o grande problema. E sobre a questão do aborto, eu sempre falo isso. A igreja evangélica é contra o aborto do jeito que querem fazer. A lei, o pessoal não sabe disso, mas a lei diz... A lei está mostrando, o artigo 128 do Código Penal mostra efetivamente como é que funciona a questão do aborto no Brasil. Está lá, está escrito direitinho. Inclusive, a forma que a lei já traz, o texto já traz, é fantástico. Quando é possível o aborto no Brasil? Em casos onde a mãe está correndo risco, em casos onde a criança, de fato, é acéfala, não tem condições, não vai ter, fez o exame, comprovou que então a mãe tem a liberdade de decidir se quer, e em casos de estupros. Eu tive um debate com um pastor, e ele disse que nem em caso de estupro ele é a favor do aborto. Eu disse: o senhor tem filha? Se o senhor não tem filha, então o senhor está... É complicado, porque eu mesmo tenho filha. Eu tenho filha e afirmo aqui. Ai, que discussão. Não, é a lei. A lei diz que a mulher que foi estuprada pode, querendo decidir abortar. Pode, não há problema algum nisso. Então, eu tenho uma filha, se ela fosse abusada sexualmente, de forma cruel, violenta, e chegasse a ficar grávida, até porque eu creio que não iria isso avançar tanto assim, com 3, 4, 5 meses, né? Mas era um direito que ela tinha, e eu, como um pai, dizia assim: rapaz, eu não queria isso para minha filha, eu não queria. Então, a lei é clara em relação à questão do aborto. Agora, o que eles querem? Eles querem liberar geral de uma forma brutal, né? Ampliar, banalizar. O grande posicionamento aqui, e o que eu anotei aqui para a gente falar, a discussão é o seguinte: nós somos cristãos, precisamos nos posicionar. Porém, quando nós entramos no Estado democrático de direito, aí a gente vê hoje o Estado da forma que está, e a gente vai falar do Estado também como sistema, o sistema da forma que está, até quem era terrivelmente evangélico, né, como o André Mendonça, ele tem que se calar agora. Então, assim, será? Aí agora uma discussão aqui. O André Mendonça, ele tem se posicionado como ele disse que ia se posicionar lá atrás? Porque, um exemplo, o ministro do STF, ele tem alguns poderes
inclusive para tentar dar um basta no Xandão, né? Que todo mundo se cala contra ele. Todo mundo se cala em relação ao Alexandre de Moraes. É possível que esse primeiro episódio do podcast seja saia do ar. censurado. Né? Então, assim, na verdade, o Cássio Nunes, o André Mendonça, eles não têm se posicionado em relação às atrocidades aí que o Alexandre de Moraes tem feito. Então, assim, é importante nós pensarmos que também precisa se ter um entendimento que não é muito fácil, quando você entra na política, você se posicionar. E aí falta também a base, porque as pessoas, os próprios cristãos, muitas vezes não entendem quais são os posicionamentos que devem ser tomados lá dentro. Não é? Nós estamos vivendo uma sociedade onde disse que o errado é certo e o certo é o errado. Você defender a família, você é homofóbico, né? Você é retrógrado. Você defender os princípios de Deus, você é intolerante às outras religiões. A gente estava até vendo esses dias, né, que daqui a pouco querem até criminalizar os cultos de libertação nas nossas igrejas. Isso. Porque quando a gente diz sai demônio, né, tá a gente fala de Satanás. A gente está falando ofendendo uma religião. da religião dos outros. Então é o seguinte, até quando nós, cristãos, vamos ter que ficar realmente calados e de cabeça baixa, esperando que tudo isso aconteça? O ponto em comum aqui é que nós estamos em guerra. Nós realmente estamos em guerra. Lá em Efésios diz que nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E sim, nós estamos em guerra contra o mal, inclusive. Por isso que parte desse posicione-se é a gente entender quem é a voz que nós estamos escutando. Quem são as nossas influências? Quem está influenciando o povo cristão? Quem está influenciando o povo de Deus? Porque, na verdade, o que querem é impor que a verdade deles é absoluta para a gente. E aí existe um ponto. Todo mundo já ouviu falar, né? Não, o que é verdade para você não é verdade para mim. É relativo, né? Quando Pilatos chegou para Jesus, ele disse assim, dizem que tu és rei dos judeus, né? Dizem que tu és o enviado. O que é a verdade? O Pilatos perguntou a Jesus o que era a verdade ali. E ele não se deu conta que ele estava na frente da verdade. Né? Então, a verdade para alguns é uma. Para a gente, para mim, principalmente, a minha verdade é Cristo. Né? A verdade é a palavra de Deus. E tem gente que quer que a gente acredite que a verdade deles é soberana, é absoluta. E nós, que somos cristãos, às vezes temos que ficar calados. Dentro de uma política, né, que está infiltrada. Hoje a gente está vendo a hegemonia cultural acontecendo de verdade, pastores. Nós estamos vendo a hegemonia cultural. E dentro das igrejas, feito esse vídeo aqui que a gente vai ver agora. Isso aqui é um claro... Pra mim e pra você, há perdão na casa, todos estamos juntos. Bem, gente, bom dia a todos, a todas e a todos. Bom dia a todos, todas e todos. Senhor, pelo pastor Wellington, pela pastora Odja, pela diretoria, por todos, todas e todos que aqui têm estado, Senhor. Toma minha vida em tuas mãos. Meu coração vem transformar. A gente vê aí claramente, né, que agora as igrejas evangélicas, as ditas igrejas evangélicas, elas estão colocando esses posicionamentos do politicamente correto, né, das introduções do que o mundo está pregando dentro das nossas igrejas. Pois é, isso é tão grave isso. Existe uma professora chamada Cíntia Chagas, a professora Cíntia Chagas, ela disse, olha, isso é de uma imbecilidade tão agressiva, essa questão da linguagem neutra, não é? Do todes. Inclusive, ela disse que isso fere brutalmente uma minoria que eles dizem defender. Como fica a questão dessa linguagem neutra para a linguagem surda e muda do país? Pois é.
Como é que fica essa questão para quem de fato tem essa dificuldade? Quem sofre de dislexia, por exemplo. Então, assim, é uma falsa inclusão. É tudo, todos e todes. Veja, isso é de uma imbecilidade tão grande. Inclusive, ela traz historicamente o porquê que o todos engloba todos, efetivamente, não no gênero especificamente voltado para um homem, né? O ser humano homem ali. Não, não. O todos ali é efetivamente a inclusão de todos. Todos já está dizendo tudo, né? O nosso português, né, pastor? É o nosso português. Chegamos ao momento onde precisamos explicar todos, né? Que Exatamente, todos é todos, isso, né? Não, assim, é uma coisa louca, né? Você vê que... E até, às vezes, quer nos confundir. Exatamente. Até às vezes, a gente querendo explicar que todos é todos mesmo, a gente Gera uma confusão. a gente gera uma confusão para poder explicar que não é todos. E aonde isso vai chegar, né? Que não é necessário usar um todos. Até pra gente falar todos. É né? verdade. Todas e todos são todos. Todas e todos, ela diz, todas e... Se você disser assim, eu quero comentar a todas e a todos, você está sendo redundante. Isso. Se você disser todas, todos e todas, aí você está sendo um ignorante, né? Um verdadeiro imbecil. Essa aqui é a verdade. E a grande discussão que a gente precisa sempre estar se posicionando de fato é porque eu acredito que o cristão deva se posicionar. Eu acredito muito nisso. Tem que se posicionar. Agora, é importante também que o posicionamento do cristão seja um posicionamento com razoabilidade, um posicionamento com inteligência, um posicionamento com sabedoria. Nós, desde o início, estamos falando aqui que nós não queremos matar ninguém, atacar ninguém de maneira alguma. O nosso objetivo é e sempre será pelo bem, pela paz, pela harmonia, pela comunhão, porque nós somos cristãos. Nós somos cristãos, mas somos atacados diariamente, cotidianamente, sofremos preconceitos porque somos cristãos, sofremos preconceitos porque somos pastores, sofremos preconceitos por uma série de coisas e ninguém fala nada e todo mundo, eles podem tudo. Essa aqui é a verdade. E quando a gente quer se posicionar, a gente tem que ser silenciado. Por quê, né? Essa é a realidade que nós estamos enfrentando, amigo Rafael, e a questão da importância de se posicionar. Durante muitos anos, essa ausência de posicionamento nos trouxe ao lugar que nós estamos. Você falou um ponto aí muito relevante, falando especificamente dos cultos nas igrejas evangélicas, que tem por tradição, por exemplo, o culto de libertação, não é? Como é que fica a pregação do evangelho? De que forma você pode anunciar o que a Bíblia está dizendo? Porque você só está replicando o que está escrito na Bíblia. Então, o grande problema, o cerne da questão, são as escrituras. Se a Bíblia está dizendo que uma entidade que para outra religião é uma entidade positiva, mas a Bíblia o trata com uma carga espiritual negativa, nós temos o amplo, total direito, não é isso, Isaac, de expressar o que a nossa fé diz. A nossa fé diz que uma determinada entidade é um ser espiritual maligno. Ainda que para outra religião seja diferente disso, mas nós temos, da mesma forma que eles têm o direito de expressarem a sua fé, nós temos a nossa. E por que nós somos demonizados diante desse cenário? Então estão cerceando o nosso direito de falar, o nosso direito de se expressar. Hoje em dia as pessoas diante do politicamente correto têm medo até de se expressarem. As pessoas que usam as redes sociais, às vezes gravam um vídeo e ficam com medo de postar porque tem uma palavra que pode ser mal interpretada. Um espaço aberto como esse que nós temos aqui para debater e construir ideias, ele sempre está na mira de quem quer cercear. Falávamos aqui no princípio sobre a questão da PL, que quem determina o que deve e o que não deve ser falado. Imagina, um Ministério da Verdade, veja só. Quem são as pessoas que são os detentores do que pode e do que não pode ser dito? Isso é censura, e nós já estamos vivendo essa realidade no nosso país. Segundo o Flávio Dino, ele disse assim, abre aspas, vai ter que ser do jeito que a gente quer. Simples, então tem que se adequar ao nosso jeito. A realidade dele de falar, de pensar. Vimos agora essa semana um humorista aqui no Brasil e não necessariamente precisamos concordar com suas piadas ou com suas falas, mas todo indivíduo tem o direito de falar o que pensa, né? Tem um humorista aí que teve o seu show retirado das plataformas digitais. Se um deputado não pode falar o que quer, o que pensa, imagina você, imagina eu, imagina você que está nos assistindo aí. Qual o perigo disso? Aonde isso vai levar? Eu determinar o que você pode falar, o que você pode pensar, de que forma você pode agir. Então, é um alerta para todos os que estão acompanhando aqui. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos levantar a nossa voz, porque daqui a pouco ninguém vai poder pensar. Falar já não se pode, né? Pensar também não vai poder mais. O grande problema é porque nós esquecemos muitas vezes, inclusive dentro das igrejas, que nós somos seres tricotômicos. Isso. Que nós temos um corpo, nós temos um espírito
né, que é alimentado na igreja, mas nós também temos uma alma. E essa questão da alma, ela é esquecida, porque nós não estudamos, nós não lemos. Provérbios, capítulo 19, 27, diz assim: filho, se você para de aprender, logo esquecerá o que sabe. Nós não lemos. É um exercício diário, se a gente perguntar às pessoas... Que texto é esse aí? Rapaz? Provérbios 19, 27. Top esse versículo, hein? Aquele que não para estudar, logo esquecerá do que aprendeu. Ou seja, as pessoas esquecem do que aprenderam. Né? A gente esquece. E a gente esquece que nós temos uma alma a ser alimentada. E muitas pessoas estão sendo alimentadas por influência de músicas seculares que a gente fala por aí, né, que falam disso ou daquilo, ou sexualizam a mulher, né, que transformam a mulher em objeto sexual. A gente escuta músicas que trazem uma realidade totalmente difusa do que nós estamos vivendo. Assistimos novelas, assistimos influência de televisão, de telejornais, inclusive, e a nossa alma é alimentada por isso. Na verdade, é tudo aquilo que eles querem, realmente. É que nós sejamos manipulados. Ou seja, a hegemonia cultural, ela fala ali através... O próprio Marx, o próprio Karl Marx, no capítulo 2º, ele fala sobre a família. Ele fala sobre a influência da família lá no Manifesto Comunista. Sim. Onde ele diz que precisa ser... que a família é uma instituição burguesa e que precisa ter uma guerra, né? Porque ele prega aquela guerra entre ali o proletariado, a classe trabalhadora contra a burguesia, e aí ele fala que tem que acabar com a família. Né? Exatamente. Ou seja, acabar com aquilo que... Quem construiu a família? Foi Deus. Quem instituiu a família? Ou seja, o que eles querem realmente é uma guerra. Nós estamos em guerra por causa disso. A influência da hegemonia cultural, do gramichismo, está dentro das nossas escolas. Idiotizando as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, inclusive a nossa elite, a elite acadêmica sendo idiotizada. O senhor estudou numa academia, o senhor estudou numa academia, eu estudei, e nós vemos lá que grandes partes dos nossos professores são esquerdistas. Eles praticam e falam e pregam Karl Marx mais do que a própria lei, do que a própria justiça. Ou seja, o que é que eles querem? Eles querem empurrar de goela abaixo uma ideologia, a ideologia de gênero, a difusão que família não é mais a composição de homem e mulher, e a Constituição Federal diz isso no artigo 226, não é isso? No artigo 226. Ou seja, o que eles querem é transformar tudo. Trocar a verdade de Deus por mentira. Isso. Né, como está lá em Romanos. E a gente vai aceitar isso como? Calado? A gente vai aceitar com que essas pessoas elas possam tomar o poder, a força, que eles não querem mais a força, que eles não têm pressa. Quem tem... Só um instante. O inimigo sabe que ele não precisa ter pressa para levar ninguém para o inferno. Ou seja, a ideologia ela é implantada silenciosamente, calmamente. Sorrateiramente. A igreja agora está falando todos, todas, todos e todes. Falando agora que precisa entrar na revolução contra o fascismo. E nós que somos os fascistas. Que loucura. Hein? Aquele palhaço do Kleber Lucas. Palhaço, que aqui não é um pastor, aqui não é um palhaço. Vim falar que a gente não pode mais cantar algo que é mais que a neve. Que é racista. Que é racista. Que é isso? Que é isso? Então querem que a gente rasgue a Bíblia? Querem que a gente troque a Bíblia? Aquela palhaça também. Faça adequações. Aquela Xuxa Meneghel, aquela pedófila. Dizer que a gente tem que tá na hora de reescrever a Bíblia. Quem é ela para falar de Bíblia? Quem é ela? Essas pessoas querem nos impor o que nós temos que fazer. E nós, como sociedade, temos que ficar calados? Nós, como cristãos, temos que ficar calados? Acho que não. Acho que é o momento do Isaac, pastor, falar, do Tiago, pastor, falar, da irmã Maria. Agora, dentro das nossas igrejas, a gente está formando cristãos frouxos, que aceitam tudo. A gente está brigando mais se a parede é preta, se a parede é branca, do que a gente está brigando pelas almas. Está tendo uma confusão aí. Isso. São algumas trocas que estão acontecendo. Mas a gente está esquecendo o foco, que realmente é conscientizar as pessoas do que está acontecendo. Porque o inimigo não tem pressa, não.
E tem muito cristão, pastores, que estão numa situação, estão confortáveis. A gente tá brigando para que ele venha pro lado de cá e Satanás tá lá de braço cruzado. Porque eles estão em cima do muro, e o muro já é do diabo. É porque durante muito tempo uma característica que é peculiar do cristão é de se posicionar, é de falar. Nós éramos conhecidos por protestantes, né? Isso. Perceba que hoje em dia é um termo que a gente não escuta mais de forma alguma. Sempre alguém. Eu me lembro que na escola, muito criança, eu tive o privilégio de crescer na igreja, minha família é toda cristã, e alguém disse assim: ó, o Tiago é protestante. E eu me lembro nitidamente que eu fui perguntar ao meu pai o que era ser protestante, porque a gente era crente, a gente era evangélico, né? E até alguns outros termos pejorativos chamavam-nos de bodes, né? Eu disse, pai, o que é protestante? Aí meu pai me explicou o que era ser protestante. E precisamos olhar para trás com atenção para os nossos irmãos, para os nossos pais na fé, que enfrentaram crises como nós estamos enfrentando hoje, que enfrentaram enormes desafios, onde a igreja era perseguida de uma forma muito intensa. Mas na época que você tinha cabelo. Na época que tinha cabelo. Veja quanto tempo isso faz. Veja que eles sofriam uma perseguição muito agressiva, Rafael. Sim. E mesmo assim eles se posicionaram. Nós estamos ocupando um lugar hoje em dia que muitos dos nossos pais na fé lutaram por esse espaço. E hoje, uma palavra que o Rafael falou me chamou muito a atenção, é a acomodação de muitos dos irmãos que acham que não devem se envolver, falar de política, se posicionar com medo de serem cancelados, Isaac, com medo de serem perseguidos, mas muito pelo a lógica agora é o seguinte: eu não sou evangélico, eu não tenho religião. Eu sigo a Cristo. Eu sou cristão, eu sigo a Cristo. Mais Jesus, menos religião é um termo que eu não tenho muito, rótulo, né? Eu não tenho rótulo. Agora, a coisa mais patética. A pergunta, Jesus era socialista? Eu ouvi esses dias. É um absurdo. Aquela coisa lá que a gente não sabe nem como é que diz. Vou ser cancelado aí. Que diz assim, Deus são eus. Ele é feito de eus. Deus é tudo, né? Deus é tudo. Deus é um composto de eus. Você viu isso aí, Li da Quebrada? Li, sei lá como tira o D, tira o S, fica o eu. Eus. Então ele é tudo. Eu sou Deus. Eu sou eus. Isso é patético, né? Olha, uma coisa que você falou é importante, muito importante que você falou, meu amigo. O papel da igreja na formação e na inteligência para discutir assuntos. Porque você disse que há muitas pessoas preocupadas se pode parede preta, se é branca, se é certo. Quando estamos em uma guerra cultural, é uma guerra silenciosa. Sim. Então, o papel da igreja, ao invés de estar os irmãos da igreja, escutem, ouçam com atenção, por favor. O problema da igreja é que estão dando mais ouvidos para profeta de Pix. Sim. Estão dando mais ouvidos para pessoas que gostam de enganar a igreja, que estão usando a igreja apenas para enriquecerem. Então, qual o problema dessas pessoas? Você tem um assunto tão importante como esse, não agrada esses crentes. Infelizmente, a maioria dos evangélicos desse país, estão mais preocupados em enriquecer financeiramente. Lamentavelmente, essa aqui é a verdade. E muitos líderes, de igual modo, também estão focados em estar trazendo recursos para si, apenas isso, enriquecendo. E precisamos nos posicionar efetivamente, com clareza e informação, e mostrar que estamos numa guerra absurdamente intensa e é indispensável o preparo para essa guerra. São cristãos nominais, né? Isso. Nós precisamos, como o senhor falou, nos posicionar. Nos posicionar. Até quando nós vamos ser... Porque assim, o cristão, quem era Jesus? Jesus influenciava, ele não era influenciado. Os cristãos estão sendo influenciados. Veja, agora você não diz mais que você é evangélico. Você agora não diz mais que é cristão. Você diz que é seguidor de Jesus. E dizer que Jesus era socialista, cara. Pois é, isso é um absurdo, cara. Jesus não disse, olha, tira de um... dá para o outro, agora se matem. Vocês têm que dividir aí, vocês têm que se dividir tudo que vocês têm, né? Vocês têm que dividir tudo que vocês têm. Agora, quem tem mais é ruim, matem eles. Ele não pregava uma briga de classe. Até porque Jesus não era socialista e também não era de direita. Jesus não era de direita nem era de esquerda. Isso aí é uma questão muito importante de ser falada aqui também.
Porque tem gente que pensa que Jesus era um militante da direita. Outros pensam que Jesus era um militante de esquerda. Nem era direita, nem era esquerda. Isso é um fato. Agora, olhando para o Brasil, para o nosso cenário atual, o nosso Cristo, gente, está acima de qualquer ideologia. Sim. Isso é acima de tudo, né? Mas é impossível. Eu sempre falo isso, a gente já falou sobre isso aqui. É impossível você ser cristão e ser de esquerda. Impossível. Ou você não conhece o que é cristianismo, ou você não conhece o que é esquerdismo. É impossível. Reitero aqui meu posicionamento. E eu quero convocar alguém que se diz de esquerda e que defenda a pauta da esquerda e diga assim, mesmo com essa pauta, eu sou cristão e acredito na esquerda. Eu quero mesmo ver isso aí. Pronto, e pode inclusive vir aqui. Exatamente. O Pronto. espaço está aberto. Pronto. Isso é democracia. Está aberto. É o seguinte, se você não concorda com aquilo que nós estamos falando, se você não concorda comigo, se você não concorda com o Isaac, se você não concorda com o Tiago, se você tem um pensamento diferente, eu quero conversar com você. Eu acho que um bom debate Exatamente. é a cerne da democracia. Nós temos que ver isso aqui, ó, a igreja, a última resistência. Esse é um ponto, né? Nós temos a igreja como a última resistência contra o socialismo, contra essas ideias nefastas que estão aí. Veja, quantos precursores, quantos antes de nós estiveram lutando, mas a gente tem influência aí de um Karl Marx, de uma Frida, Isso. né, de um Fidel Castro, mas a gente também tem pessoas aí como Lutero, como Calvino, como Billy Graham, como outras pessoas que lutaram, que lutam, né? Ali atrás tem Martin Luther King também, né? Que lutaram contra a gente, com a gente. O Winston Churchill também está ali. Church também está com a gente aí. Então, é necessário entender que nós somos a última resistência à igreja. Entendeu? Nós somos a última resistência. Então, é um posicionamento importante, por isso que eu digo, posicione-se. Existe um lado. Existe uma necessidade de nos posicionarmos e dizermos, olha, nós somos cristãos e não concordamos com esse seu pensamento. Agora, que tenha base. Rapaz, a coisa que a gente mais vê, antigamente, na escola, eu gostava de ir para a escola discutir. Ficava estudando a Bíblia e ia discutir. Só que eu discutia com outros cristãos, eu era católico. Uhum. Falava sobre imagem, sobre Maria, sobre não sei quem. A gente ficava discutindo essas coisas. Aí começaram a dizer, olhe, política, religião e futebol não se discute. Isso é uma idiotice bizarra. Isso é um grande problema. Porque é necessário se discutir sim. Sempre. Nós temos a gente fala muito da esfera federal. A gente fala muito do Brasil como um todo. Mas a gente precisa se posicionar no nosso estado. A gente precisa se posicionar nas nossas cidades. Sem dúvida. Porque enquanto nós nos calamos, outros governam no nosso lugar. Provérbios diz o quê? Quando o ímpio governa, o povo geme. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. Mas como é que o justo vai governar se o justo não se coloca nas disposições? Ah, Deus vai levantar. Sim, Deus já nos levantou, já nos chamou. Agora a gente o cristão é assim. A irmãzinha do círculo de oração. Não, política não se mistura com religião. Não, porque é isso, rapaz. E olha as consequências que isso trouxe. Não discutir política, futebol e religião nos levou aí a política, o cenário que nós estamos vivendo, a igreja já sendo atacada por esses vídeos aí que vimos, esse registro, e já faz mais de 20 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo também, né? Então tem que discutir, tem que falar, precisa se posicionar. Uma coisa importante, vou passar para o senhor. Uma coisa importante é o seguinte, a nossa confiança não está em Jair Bolsonaro. Isso. A nossa confiança não está na governadora, não está no prefeito. A nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus. Eu fui muito crítico quando fizeram uma postagem. Disseram assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o presidente é Bolsonaro. Não. Não sei se vocês viram isso. Não, cheguei bem. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e Bolsonaro o presidente. Digo, gente, a nossa esperança não pode estar em Bolsonaro. A nossa esperança tem que estar em Deus. Sim. Fincados na palavra de Deus. Alicerçados na palavra de Deus. Não é no homem. Maldito o homem que confia no homem. Né? Na força do seu braço, inclusive. Nós temos que confiar em Deus. Na força do seu poder.
entender que se ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A gente precisa estar dentro dessa situação. Fala, Olha, Isaac. porque você falou uma coisa sensacional sobre questão de se posicionar. E você citou aí a questão da esfera, né? Do âmbito federal, do âmbito estadual, do municipal, e foi descendo, né? Mas percebam que há um texto que é importantíssimo na Sagrada Escritura, que diz lá em Josué capítulo 24, versículo 15. E diz o texto: e se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, tudo bem, escolham. Porém, quanto a mim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então começa efetivamente dentro da sua casa. O posicionamento efetivo deve começar dentro de casa, minha gente. O problema é que há muitas pessoas querendo ganhar o mundo todo e esquecendo o principal, que é a sua casa. Então, a convocação aqui é para um posicionamento começar da base. Porque não é fácil educar filhos, não é fácil cuidar do lar, não é fácil cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão. Por isso que eu tenho dito, se acontecer de eu tiver de escolher entre qualquer coisa lá fora e a minha casa, eu escolho a minha casa. Então, a mesma forma que Josué decidiu servir ao Senhor junto com a sua casa, se posicionou, ele tomou um posicionamento. E a convocação para hoje é essa, estou convocando as pessoas a se posicionarem, começando dentro da sua própria casa. Tem um texto muito importante, que é o texto de Atos 1, versículo 8, que diz assim: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Sim, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Tem gente que quer ser o profeta, quer testemunhar sobre Cristo nos confins da terra, mas Jerusalém está como? exatamente. A Judéia está como? Né? Samaria está como? Vamos lá, vamos botar por esferas. Como é que está a tua cidade? Como é que está você se posicionando em relação à sua cidade? Você vê prefeitos corruptos, prefeitos que chegam lá no poder e querem tomar vantagem em tudo. Não vamos falar nem do prefeito daqui. Vamos entrar na polêmica. Você chega no governo do estado, aí você vê gente que não se posiciona. Ah, não sei se eu sou esquerda, eu não sei se eu sou direita, eu não sei se eu sou centro, eu não sei onde eu vou para onde tiver o fluxo. Não, a gente precisa saber. A gente tem que saber quem é quem. Aí você vai falar da Judéia, né, o estado, você vai falar de Samaria, você vai falar confins da terra. Como que é? A gente precisa ter um posicionamento firme. Posicione-se. Você escolhe a palavra de Deus ou você escolhe agradar o mundo? Aquele que agrada o mundo aborrece a Deus. Agora, se você quer agradar a Deus, você tem que aborrecer o mundo. Essa é a fala. Essa é a situação, pastores. Verdade. Essa é a situação que você está nos assistindo. Todos e todes. Você quer agradar quem? Quer agradar todo mundo e desagradar a Deus. Exatamente. Não que isso é pecado, não, isso é burrice. Isso é ignorância. É pecado falar todo? Não, é ignorância, meu amigo. O próprio Confúcio é um sábio, ele diz que quando a língua não é falada da forma que tem que se falar, a justiça e as artes decaem. E o que acontece? Quando a arte e a justiça decaem, o povo desbarata. Fica sem. Doutor Enés dizia assim, que nós estamos sendo guiados como uma manada de búfalos rumo ao precipício. O que vai acontecer? A gente está indo sem uma liderança, a gente está indo sem ser guiado pela palavra, a gente vai acabar onde? Agora, só um detalhe para passar para o pastor Tiago aqui. Olha só que interessante. Porque alguém pode argumentar assim, vem cá, mas vocês são cristãos, vocês são defensores das Sagradas Escrituras. Ora, não é a Bíblia quem afirma que nos últimos dias haveriam inúmeras perseguições, cristãos iriam morrer. Ora, por que vocês estão reclamando? Não é a Bíblia se cumprindo? É verdade. É muito verdade. É a Escritura se cumprindo, literalmente. É fato. Todavia,
O que eu digo para as pessoas? Eu não consigo entender, meus irmãos, não consigo entender se vai acontecer a perseguição, vai. Mas os próprios cristãos votando em alguém que vai nos perseguir, é isso que eu não entendo. Isso que eu não entendo. Ah, que o mundo jaz maligno, isso eu sei, mas eu não consigo entender um cristão que se diz cheio do Espírito Santo, que se diz ter a visão e a mente de Cristo, exercer sua cidadania votando em alguém que vai perseguir a igreja. Eu não entendo isso. A perseguição irá ocorrer, mas para um crente maduro, não é ele que vai votar, não. O amor de mundo já está se esfriando, Exatamente. A gente está perdendo amor à palavra. A palavra de Deus está fechada, pastor. A Bíblia está fechada. E é isso que está acontecendo. O cristão, como o senhor falou, ele vai mais através de uma palavra motivacional. Porque Deus vai fazer isso, Deus vai abrir uma porta, Deus vai não sei o quê. O pessoal prefere um Deus pedreiro, um Deus marceneiro, um Deus chaveiro. Abra a mão que tem uma chave para você. Verdade, o Deus dono de concessionário que vai dar um carro. Eu quero o melhor carro do mundo. Eu nasci para governar. E não é pecado, né? Eu nasci para dominar. Eu nasci para ter tudo do bom e do melhor. Não tem pecado nisso. Eu vou ter. Você vai ter sua casa própria, você vai ter seu carro próprio. Agora você tem que entender que você tem que governar independente do governo que está aí. Governar a sua casa, prosperar. Preste atenção. Pagar imposto. Eu quero ser o maior pagador de imposto do Brasil. Eu quero pagar 100 bilhões de reais de imposto. Porque se eu pago 100 bilhões, quanto é que eu ganho? Agora tem gente que é cristão que não paga o imposto. A própria Bíblia diz que nós temos que pagar imposto. Sim. Tem gente só negando aí. Pois nem dizima. Enfim, essa é outra discussão, né? Então, como é que você quer prosperar? Aí fica aí esperando de um governo a picanha. Não, meu amigo, trabalhe. Eu como picanha, pastor. Eu como picanha. Porque eu trabalho. Todo dia eu acordo e vou trabalhar. Eu tenho uma empresa para chefiar, eu trabalho. E eu como do fruto do meu trabalho. Estou esperando do governo, não, para baixar carne, não. Aumente, meu amigo. Aumente que eu vou aumentar a produtividade. Só que a gente tem que entender que isso é para aqueles que tomam posse da palavra. E tem muita gente que não. Então nós, como cidadãos, como políticos, como pastores, temos que nos posicionar ao lado daqueles menos favorecidos, que a Bíblia diz: abre a tua boca em defesa daqueles que não podem falar, dos menos favorecidos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, justo. Nós não podemos ser omissos. Tiago vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, esse peca por pecado de omissão. Então existem inúmeros cristãos, Isaac, Rafael, que estão pecando diante de Deus pela sua omissão. Por cruzar os braços, por fecharem a boca, acham que não estão cometendo pecado algum diante de Deus, quando não é isso que a palavra de Deus nos diz, amigo. Precisamos nos posicionar. Você, Perfeito. mais uma vez, eu volto a dizer, posicione-se. Existem dois lados, do bem e do mal. A Bíblia diz: escolhe, pois, a vida, tenho te proposto 2 caminhos. O bem, a vida e a morte, isso. O bem e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Existe um caminho. Escolhe, pois, a vida. Ele está dizendo: escolhe, olha, eu não estou te forçando. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, mas uma vida com abundância. Então, o que é que você quer? Um país onde tenha a liberdade de você poder plantar, de você poder fazer, de você poder falar, de você poder educar o seu filho da forma que você prefere, ou uma sociedade onde você tem que se calar porque o governo vai mandar e vai fazer por você? Eu tenho 2 braços, 2 pernas, uma boca, uma cabeça, uma inteligência, porque Deus nos deu para prosperar, para governar sobre nós mesmos. Agora, a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar. Como é bom, né? Um debate, um posicionamento. Eu me posiciono à luz da palavra de Deus. E ainda assim, pela Constituição. Isso. Pela Constituição. Eu me posiciono em respeito a defender aquilo que eu fui nascido para fazer, que é viver vida com abundância, viver ao lado do Senhor Jesus e pregar e ser testemunha dele. E é isso. E até que a gente tenha liberdade para fazer, vamos fazer. E mesmo que não tenhamos, que sejamos decapitados, mortos, presos, o que for, mas continuemos a fazer. Amém. Como foram os mártires, exatamente, como foram os apóstolos, que foram perseguidos. Agora a gente tem medo.
A gente tem medo. Né? Os apóstolos todos foram mortos por defender a Cristo. E a gente quer o quê? A gente quer ir para a África falar de Jesus. A gente quer ir para a África falar de Jesus. A gente quer... Mas nem aqui a gente está fazendo nosso papel. A gente está falando de Jesus aqui para ir para a África. Pois é. Aqui é que nós vamos ser perseguidos, se a gente não se posicionar. Pastor Isaac, pastor Tiago, foi um prazer ter vocês aqui. As considerações finais de vocês aí para o povo que está assistindo. Muito bom, amigo Rafael, ter esse bate-papo aqui, esse ponto de partida do Posiciones. Tenho certeza que um podcast aí que vai ter grande relevância, provocar as pessoas a pensarem, a debaterem, a discutirem, porque esse é o propósito do cristão, né? Desenvolver para que as pessoas sejam de fato relevantes. Não apenas falar, mas como disse o pastor Isaac, falar algo que seja relevante, que contribua de fato no desenvolvimento, no crescimento da nossa sociedade. Obrigado, Rafael Sarmento. Muito obrigado por esse espaço de verdade. Obrigado, pastor Tiago. A Casa Cast que é top das galáxias. O Ingresso valeu. E a você que está conectado aí, ó, gente, compartilha muito esse episódio para que mais pessoas possam se posicionar. Este é um tempo, e repito, um posicionamento embasado no que diz a palavra de Deus, com respeito, com amor, com muita sabedoria. Nós iremos fazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus. Deus te abençoe. O Instagram do pastor Tiago, para o povo aí. Tiago Liverato. Tiago Liverato. O Instagram do pastor Isaac. Isaac.ferreira@84, né? Vai encontrar lá. Vai achar. É. E a Nemec também, né? Seguir. E @admec.oficial, né? Isaac.ferreira84 é o meu. E @admec.oficial, que é da igreja. Pronto, que bênção, que bênção. Queridos, eu quero agradecer a vocês que estiveram conosco até esse momento. É importante todos os dias nos posicionarmos. Nós vivemos numa sociedade que precisa de você. Você é parte importante dessa sociedade. O Senhor te chamou para a liberdade. Então você precisa realmente viver essa liberdade do Senhor. Se posicione. Esteja lutando pelos seus direitos, pela sua liberdade, pela liberdade de expressão, pelo poder falar. E lembre-se sempre, nós estamos aqui para defender Deus, pátria, família e a nossa liberdade. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo podcast. Valeu!